Você quer começar a gostar de blues? Você não sabe nada e quer realmente gostar desse gênero? Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar um caminho muito legal para você se apaixonar pelo blues. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, por conta do feedback, do sucesso das minhas indicações a respeito do verdadeiro funk, né, para você começar a gostar do verdadeiro funk, eu trago aqui para vocês uma nova seleção e agora para quem quer realmente começar a gostar de blues. Claro que antes você vai fazer sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja, aquele papo todo que você já sabe. E eu tenho que confessar uma coisa para você. Foi muito difícil selecionar, porque tem muitos discos, tem muitos bluesmen geniais ao longo da história do gênero, né? Então muita coisa que eu julgo fundamental e outros discos bem bacanas ficaram de fora, né? Eu por exemplo, senti uma dor no coração muito grande não ter incluído, por exemplo, discos do Albert Collins, tá? Não deu para incluir também discos do Son House, do Son Seals, tá? Adoraria ter feito isso, cara, mas eu realmente eu quero facilitar o caminho para quem não sabe nada de blues e quer realmente começar a ouvir e a gostar. Adoraria também ter colocado Roy Buchanan, né? Mas, enfim, isso fica para uma outra ocasião, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês aqui e criar uma ordem para você começar a gostar, tá legal? Então, se você seguir essa ordem que eu tô trazendo aqui para vocês, eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. Se não sabe nada de blues, você vai ficar apaixonado. Você tem que começar por esse disco aqui, ó. Born Under a Bad Sign, de 1967, do genial Albert King. O Albert King, na verdade, ele gravou muitos discos, mas ele nunca recebeu, vamos dizer assim, o devido crédito que ele merecia por conta da sua excelência como bluesman e como guitarrista, né? Ele sempre com a sua Flying V para canhoto. Só que tudo mudou quando ele assinou o contrato com a lendária gravadora Stax. E logo no primeiro disco que eles lançaram, logo no primeiro álbum, em 67, reunindo várias gravações de estúdio que ele tinha feito no ano anterior e no começo de 1967, soltado em compactos, e eles reuniram isso nesse disco aqui. E essas músicas contaram com o apoio de uma banda sensacional que era o Booker T and the MGs, junto com o naipe de metais dos Memphis Horns. Então assim, a união dessa guitarra cortante do Albert King com essa base extremamente segura e cheia de um molho funk, vamos dizer assim, funk mesmo, né? Funk de verdade, propiciou um repertório simplesmente matador, cara. Esse álbum aqui é um álbum clássico. Vide, por exemplo, a faixa título, que, né, se transformou num standard praticamente, no All Pretty Woman, The Hunter, que depois foi regravada pelo Free, Laundromat Blues, que depois foi gravada pelo Rory Gallagher, e a All Pretty Woman foi regravada pelo Gary Moore. Então assim, é um descasso. Você tem que começar por esse disco aqui, tá legal? E claro que depois você vai se aprofundar e ouvir, por exemplo, discos como esse aqui, ó, o I'm na Phone Boot Baby, né? Que é um descasso também. Esse aqui já é um disco de 84, mas é muito legal, tá? Recomendo. Mas assim, vai no Born Under a Bad Sign, tá ok? Depois que você ouvir esse disco, você tem que mergulhar nesse aqui, ó. I Left My Blues in San Francisco, também de 1967, do Buddy Guy, tá? E para você ter uma ideia, tanto o Jimi Hendrix quanto o Eric Clapton,
eles se consideravam como meros aprendizes de guitarra perto do Buddy Guy. E o fato é que ele realmente não influenciou não apenas várias gerações de guitarristas, mas ele também deu uma nova cara pro blues, e uma cara muito explosiva. E o que você pode comprovar facilmente ouvindo algumas faixas aqui, por exemplo, Crazy Love, Keep It To Myself, Buddy's Groove, a própria faixa título. Então é outro descasso que eu tenho certeza que você vai adorar. Todas, claro, repletas com aquela efervescência que o Buddy Guy sempre demonstrou na carreira dele e que é quase impossível de ser batida. Depois desse disco, você tem que ouvir isso aqui, ó, Hard Again, do Muddy Waters, que sempre foi considerado um dos grandes mestres do blues, né? E, embora a discografia dele fosse um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco irregular, né? Só que quando o Johnny Winter, aquele guitarrista albino, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho, ele resolveu produzir um dos discos do Muddy Waters, o resultado foi simplesmente acachapante, né? Ele botou todos os músicos para tocar junto dentro do estúdio, né? Como se fosse uma gravação ao vivo. E tanto o Muddy Waters quanto o Johnny Winter, que tocou na banda também, eles deram pro repertório uma espontaneidade assim contagiante, cara. E a sensação de que realmente o blues, cara, era uma celebração musical. Isso é muito nítido nesse disco, que é maravilhoso. Para você ter uma ideia, quando você ouvir a primeira faixa desse disco, logo de cara, que é uma canção antológica chamada Manish Boy, se você ouvir essa música sem esboçar um sorriso e sem você mexer os músculos do corpo, sem você bater o pé, como eu já disse uma vez, cara, pode assinar o teu atestado de vegetal ambulante, cara. Você já era. Na sequência, eu recomendo que você pegue... eu não gosto muito de indicar coletânea, mas é que essa aqui é matadora, cara. The Genuine Article, do Howlin' Wolf, tá? A figura dele era tão imponente e condizente com a música que ele fazia, cara, que aquela voz rasgante, cara, que ele tinha, e ele tinha um estilo rústico de tocar, tudo se encaixava de uma maneira fenomenal, né? E o Howlin' Wolf, ele encontrou no contrabaixista Willie Dixon, cara, um parceiro perfeito para ele criar um estilo de blues muito pessoal, cara. E o auge de tudo isso tá justamente no repertório desse disco aqui, cara. Porque tem várias canções que depois se transformaram em clássicos absolutos. Por exemplo, Reddy Rooster, Backdoor Man, Who's Been Talking, Wang Dang Doodle, I Ain't Superstitious, e tem também Clean 4, que foi regravado depois pelo Jimi Hendrix, pra você ter uma ideia. Ah, e tem também Spoonful, que depois foi regravada pelo Cream. É mole? E além disso, cara, o Howlin' Wolf, ele foi um dos bluesmans que foram resgatados, cara, pelas bandas britânicas dos anos 60, que depois inundaram os seus respectivos repertórios com as canções do mestre. Tanto que, inclusive, um dos discos mais famosos do Howlin' Wolf é exatamente esse aqui, ó, The London Howlin' Wolf Sessions. Tá? Esse disco aqui, que é muito legal, que a banda de apoio era só o Eric Clapton, o Steven Wilson, o Bill Wyman e o Charlie Watts. Só isso. Aí depois que você ouviu esse disco, você tem que ouvir esse aqui, ó. Burning Plus Plays and Sing the Blues. John Lee Hooker. Era, como é que eu vou dizer? Era humanamente impossível você não sacudir pelo menos uma parte do teu corpo quando você ouvia alguma coisa dele ou assistia o John Lee Hooker no palco, cara. Assim, o carisma dele era tamanho
que até mesmo as canções mais fracas dele, cara, você ficava de queixo caído, né? O John Lee Hooker tem muita coisa, ele tem muita coisa em coletânea aqui, ó. Inclusive, ó, tem uns discos que tem umas coisas sensacionais. Olha, um monte de coletânea, tá vendo? Tá? Bum Bum. Esse aqui já é um disco de carreira, Never Get Out of This Blues Alive, que é um descasso. Tem um monte de coletânea, cara. Mas assim, antes de você mergulhar nessas coletâneas, você precisa entender o som do John Lee Hooker, cara. E é esse disco aqui, ó. O Burning. Na verdade, esse disco aqui que chama Burning Blues Plays and Sing the Blues, na verdade é uma edição em CD reunindo 2 discos que o John Lee Hooker lançou no início dos anos 60. O Burning, de 62, que traz um repertório simplesmente matador, né, incluindo a antológica Boom Boom, que é um clássico, né? E ele gravou esse disco ao lado de uma banda sensacional da Motown, que incluía o guitarrista era o Larry Vidor, o pianista era o Joe Hunter, cara, e o baixista era o mitológico James Jamerson, a bandaça, né? E o outro disco, que é o Plays and Sing the Blues, ele é um disco que traz o John Lee Hooker sozinho, gravado em 1961 e lançado pela Chess, aquela gravadora também lendária. E assim, é o John Lee Hooker cantando, tocando sozinho e marcando o ritmo com o pé. É um negócio, é uma experiência hipnotizante, bicho. Sério. A ponto de você sentir, você tá ouvindo que você foi levado para a varanda de um casebre no meio do Mississippi, cara. Então, assim, o John Lee Hooker, ele foi o legítimo criador do Boogie Blues. E ele usava essa voz rouca dele, cara, e ele tinha um dedilhado muito esquisito, cara. Era muito estranho. Tinha hora que você achava que estava errado, mas não estava. E ele batendo com os pés para criar essas canções sensacionais, como aquelas que você ouve nesse disco aqui, tá? Então é um clássico absoluto, é uma porta de entrada maravilhosa para o universo do blues. Aí, meu amigo e minha amiga, é claro que eu não posso deixar o B.B. King fora dessa. E você tem que ouvir obrigatoriamente esse disco aqui, ó. Live em Cook County Jail, de 1971. Que todos os discos do B.B. King são aulas de blues, sim, você não tenha dúvida, ninguém duvida disso. Mas foi nesse disco aqui, gravado ao vivo numa prisão em Illinois, nos Estados Unidos, que o dono da guitarra, Lucille, extrapolou a própria genialidade dele. Da rapidez absurda que ele demonstra para os padrões do gênero em Every Day I Have the Blues, nessa versão aqui. Até a candura, vamos usar a candura, que você ouve, por exemplo, em Please Accept My Love. O que se ouve aqui é algo muito próximo de uma experiência divina. Sério. Além disso, cara, esse disco, na minha opinião, contém a melhor versão do grande clássico do B.B. King, que é The Thrill Is Gone. Tá? E ainda tem, cara, tem uma música aqui chamada Worry, 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 que são quase 10 minutos, cara, de um tema que, fora de brincadeira, cara, seria capaz de regenerar todos os presos que estavam assistindo o show ali. Sério, negócio impressionante. É um disco essencial. Aí, claro, depois você vai ouvir os outros, mas começa por esse aqui. E já que eu tô falando do B.B. King, nada melhor do que propiciar a você a aquisição desse livro aqui, ó, Uma Vida de Blues, que traz toda a vida do mestre, cara. É um livro muito legal, com um monte de histórias de bastidores e que explicam bastante por que o B.B. King se tornou esse mito. É um livro sensacional e você pode adquirir esse livro, cara, com um belo desconto. Você já sabe. Clica aqui no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo no vídeo. Preencha o cupom de desconto com o termo Regis Tadeu Indica, né? É um código, né? E você vai comprar esse livro aqui com 20% de desconto, tá? Não esquece.
clica no link abaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com o código Registador Indica e você vai adquirir com 20% de desconto esse livro que é simplesmente sensacional, que é obrigatório não só para quem gosta de blues, mas para quem gosta de música. Não perca essa oportunidade. Lembra que eu citei o Johnny Winter quando eu falei do Muddy Waters? Pois é, cara, o Johnny Winter tem que estar nessa lista. E com esse disco aqui, ó, The Progressive Blues Experiment, 69. O que você acha que poderia ser mais improvável do que um bluesman albino, vesgo, mas com uma voz negra até a alma, cara, e dotado de uma técnica assombrosa na hora de tocar guitarra? O que poderia ser mais improvável? Nada, né? Pois é, cara, o Johnny Winter é tudo isso, cara. Ele era isso, ele era muito mais, cara, porque ele foi um dos maiores responsáveis por levar o blues aos ouvidos de toda uma geração de branquelos roqueiros, né? Graças assim a um peso instrumental que ele injetava em cada uma das suas canções. Nesse disco aqui, cara, o Johnny Winter já ensaiava assim, os passos que levariam a uma carreira absolutamente vitoriosa, mas muito turbulenta, né? Johnny Winter era muito doidão. Mas assim, tem coisas aqui que são de uma maestria inigualável, assim. As versões, por exemplo, de Rolling and Tumbling, aqui do próprio Muddy Waters, e da It's My Own, como é o nome? It's My Own Fault, do B.B. King, cara. Essas duas versões, pra você ter uma ideia, que serviram de inspiração pro Led Zeppelin. Claro que depois você vai ouvir todos os discos de Johnny Winter, você vai achar que são sensacionais e são mesmo, tá? Mas tem que começar por aqui, ok? Aí, meu amigo e minha amiga, depois é obrigatório isso aqui, ó. Texas Flood, do Stevie Ray Vaughan. Eu já falei desse disco aqui em outras ocasiões, mas, cara, quando o Stevie Ray Vaughan surgiu, cara, o impacto causado pela figura dele, que era absolutamente carismática, e pela extraordinária maneira de tocar e cantar, cara, o impacto na época, cara, foi o mesmo de ter caído um meteorito na Amazônia, sabe? Um negócio impressionante. E isso aconteceu, cara, numa época, ali no início dos anos 80, cara, que ninguém dava muita bola pro blues, assim como um gênero representativo. E aí o Stevie Ray Vaughan veio com essa forma eletrificada, cristalina, pesada, e assim, desprovida de uma... Ele era sutil, sim, cara, mas tudo ali, o som era muito pesado, cara, era muito urgente, vamos dizer assim. E esse disco aqui é o disco de estreia dele, cara. Ele simplesmente mudou o mercado e ele revitalizou o gênero inteiro, cara, de uma maneira brilhante, com canções espetaculares. Pride and Joy, Mary Had a Little Lamb, Love Struck Baby. Tem uma balada, acho que chamada Lenny, que é realmente de chorar. Esse disco, na verdade, deu início à formação de toda uma nova geração de amantes do blues, cara, que tá aí até hoje. Aí sabe o que você vai ouvir na sequência, meu amigo e minha amiga? Esse disco aqui, ó. Blues Breakers with Eric Clapton, de 1966, do John Mayall. Foi, na verdade, esse disco aqui que catapultou, vamos dizer assim, o Eric Clapton, né? Que até então era apenas um integrante dessa banda do John Mayall, à categoria de Deus, cara. Quando ele depois ele formou o Cream. E esse disco, na verdade, ele foi lançado exatamente no período em que o Eric Clapton tinha deixado o Yardbirds e ele montou depois o trio, o Cream, né? E esse disco saiu exatamente no intervalo desse período. E para muita gente, cara, esse disco é o melhor álbum de blues britânico de todos os tempos. Cara, e eu não sei se essas pessoas estão erradas, viu? E, na verdade, é um testemunho de quão essencial, cara, foi a presença do John Mayall dentro desse cenário musical inglês, cara. Cara, tem All Your Love, tem Hideaway, tem Have You Heard, tem Rambling on My Mind, que depois foi uma canção que o Eric Clapton levou pro repertório dele no futuro. Cara, é um descasso. E aí, pra terminar
essas indicações, cara, depois que você ouviu tudo isso, depois que você mergulhou em todos esses discos que eu mostrei para vocês, você tem que voltar para a origem e ouvir Robert Johnson, né? Robert Johnson, essa edição, por exemplo, que chama-se Mojo Working Blues for the Next Generation, é uma série sensacional. Esse disco aqui, ele é simplesmente maravilhoso porque tem as 16 melhores gravações daquilo que foi o marco zero do blues, né? E de todas as ramificações que surgiram posteriormente, rock, soul, funk e tudo mais. E claro que tudo aqui tocado de uma maneira fenomenal para os padrões da época, ou seja, da década de 20. Cara, nós estamos falando da década de 20. Sozinho no violão, o Robert Johnson, ele, como é que eu vou dizer, ele sintetizou em pouquíssimas canções, nas pouquíssimas canções que ele gravou antes de ser envenenado e ter morrido, ele sintetizou nessas pouquíssimas canções, cara, toda a linguagem que a civilização ocidental precisava para fazer música fora do ambiente erudito, vamos dizer assim, tá? Aqui nesse disco estão as versões originais, cara, de inúmeras canções que depois se transformaram em clássicos nas décadas seguintes, cara. E na voz de grandes astros. E eu tô falando de Sweet Home Chicago, tô falando de Rumbling on My Mind, que eu acabei de citar agora, tô falando de Crossroads Blues, né? As três foram regravadas pelo Eric Clapton. Tô falando de Traveling Riverside Blues, que recebeu uma versão do Led Zeppelin, e de Love in Vain, que foi um dos primeiros sucessos dos Rolling Stones. Esse disco aqui, ele, como introdução à obra do Robert Johnson, é essencial. Se você gostar, você pode procurar os 2 volumes do King of the Delta Blues Singers, que esse disco aqui saiu no Brasil, cara. É um LP duplo, que tem 8, 16, 32 canções, tá? Assim, resume basicamente tudo o que ele fez. E se você ainda tiver realmente com vontade de mergulhar, você pode pegar um box duplo que tem os takes alternativos. Aí é um mergulho para quem realmente é especialista. Mas eu recomendo muito que depois de você ouvir tudo isso, você volte ao marco zero, que é exatamente o Robert Johnson, porque aí você vai entender, aí vai fechar o ciclo de entendimento, de apreciação e de amor que você vai ter pelo blues. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu espero que você tenha gostado muito desse guia que eu trouxe aqui para você, que não conhece blues e que está afim de se apaixonar, tá? Não esquece de fazer a sua assinatura aqui no canal, você já sabe muito bem como faz, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima!